Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o magazine Convidado, bem como o magazine Vida em França. Mas de seguida fique com o convidado de Liliana Henriques. Convidado. Faz no próximo sábado 30 anos que o antigo presidente da ex-URSS, Mikhail Gorbachev, se demitiu poucos meses depois de uma tentativa de golpe de Estado em agosto de 1991 que fracassou, mas que foi um pré-aviso do desmoronamento iminente da União Soviética. Ao sair de cena, Gorbachev formalizou a dissolução da URSS e passou o testemunho ao presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Algumas das repúblicas que estavam ligadas ao Bloco de Leste acabaram por se aproximar do Ocidente, como foi o caso para os países bálticos, que aderiram à União Europeia em 2004, e outras repúblicas permaneceram na zona de influência da Rússia. Seguem-se anos de incerteza para a ex-URSS, cujos reflexos serão sentidos além fronteiras, nomeadamente em países de África que tinham elos especiais com a União Soviética desde as lutas da libertação. Em entrevista à RFI, José Pacheco Pereira, professor universitário, historiador e politólogo, recorda esse período conturbado da história mundial recente. Ainda é cedo para nós termos uma verdadeira ideia de qual é o impacto desses acontecimentos, principalmente em relação à Federação Russa, portanto, o que é que foi ultrapassado, o que é que continua, qual é a natureza do atual regime, qual é a ligação do atual regime com o período anterior ao fim do comunismo, e esse balanço está em curso, mas não há sombra de dúvida que quem assistiu com um grande sentimento de esperança. Às vezes a esperança dá para a asneira, não é? Porque as pessoas depois acabam por acreditar que tudo muda num dia ou numa semana e que há milagres políticos que acabam com 70 anos de experiência do chamado socialismo real. E houve muita asneira posterior na União Europeia em relação a como é que se procedia à integração dos países da chamada cortina de ferro e, portanto, muitas vezes esta esperança revelou-se excessiva ou revelou-se pouco crítica. Mas é verdade que é uma mudança qualitativa fundamental da história contemporânea. Antes de falarmos daquilo que houve depois da queda da URSS, a seu ver, o que é que fez com que acabasse por desvanecer-se? Apesar de tudo, o fim de um regime, como era o regime soviético, realizou-se, aparentemente, pelo menos a curto prazo, sem grande derramamento de sangue, sem grandes incidentes. Há, evidentemente, acontecimentos que estão ligados com o fim dessa experiência comunista, nos Balcãs, em certas áreas da antiga União Soviética, como no Cáucaso. Não é verdade que tenha sido inteiramente pacífico, mas, apesar de tudo, a transição acabou por se realizar sem grandes convulsões. Porquê é que isso terá acontecido? Bom, isto é um caso típico de um regime que morre por exaustão, por incapacidade de renovação. E esta incapacidade de renovação foi evidente, em particular a Gorbachev. Tem também uma importante componente geoestratégica e militar, a consciência de que no conflito com os Estados Unidos e com as nações da NATO, a União Soviética não podia competir, à medida que há avanços significativos em termos de utilização militar do espaço, em termos de robotização e computarização de todos os processos de decisão, em termos de inovação significativa nos diferentes tipos de armamento, mesmo no armamento nuclear. Para quem tinha uma noção da política muito assente da relação de forças, era evidente que isto era uma competição que era cada vez mais difícil de prosseguir e que era acompanhada por uma exaustão dos recursos próprios, que também significavam a impossibilidade de melhorar significativamente as condições de vida da população. E há uma série de incidentes neste período, por exemplo, Chernobyl, que é relevante para percebermos também estes dilemas da direção soviética. Estes acontecimentos mostraram exaustão. Exaustão do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista militar e do ponto de vista político. Depois o mundo assistiu numa espécie de sideração à passagem de testemunho entre Gorbachev e Yeltsin, que na altura era considerado um indivíduo instável e temeu-se, pelo menos aqui na Europa, que
que houvesse, de facto, consequências na Europa Ocidental. Sim, Gorbachev nunca deixou de ser um comunista durante todo aquele período. Ele é mais uma daquelas tentativas, todas elas falhadas, historicamente, de fazer uma renovação interior do Partido Comunista e do regime comunista, e falhou. E Yeltsin era um homem detestável, como se sabe, havia demais. O que ele fez, e a filha tem aqui um papel importante, foi principalmente depois da tentativa de golpe contra Yeltsin. A tentativa de golpe é muito importante para perceber como é que as coisas evoluíram. Foi partilhar os recursos da União Soviética, dando origem a estas fortunas destes oligarcas, mas ao mesmo tempo também conduzir um inquérito judicial, que era um inquérito puramente político, contra o Partido Comunista da União Soviética, que identificou a utilização dos recursos. Ainda hoje nós sabemos mais sobre alguns partidos comunistas, inclusive o português, por causa das revelações que foram feitas nesse processo contra o Partido Comunista da União Soviética, que foi conduzido no tempo do Yeltsin, mas também, de alguma maneira, Yeltsin tornou impossível o regresso ao passado, apesar da estabilidade, e substituiu muitas das instituições da burocracia comunista por uma nova oligarquia, depois de experiências falhadas, como as foram buscar os economistas de Chicago, ultraliberais, tentaram fazer uma distribuição de vouchers pela população, que significava que cada um tinha uma parte da riqueza que vinha da União Soviética. Aquilo resultou pessimamente e permitiu aos novos ricos comprar grande quantidade dessas ações, no fundo, e reconstituírem na mão de meia dúzia de pessoas as grandes riquezas da União Soviética, os recursos naturais, o gás, o petróleo, as minas, e isso significa uma transição que depois tornava difícil não o regresso à autocracia, porque essa com Putin claramente regressou, mas o regresso ao sistema soviético com pretensões de ser um sistema com uma componente ideológica e política de significado mundial. Isto teve também consequências não só para a própria Rússia, como também para várias partes do mundo, nomeadamente países africanos. Poderíamos relembrar um pouco o que é que aconteceu com esses países que estavam ligados à Rússia? A União Soviética tinha uma grande influência em África, em grande parte pelo seu papel no fornecimento de armamento, na preparação militar de quadros. O caso do NPLA é talvez um dos casos mais significativos, mas o mesmo acontecia noutras zonas da África, na Etiópia, por exemplo, no Benin, havia em vários, no Congo, e essa influência, que era uma influência diretamente política, desvaneceu-se e foi em grande parte substituída, particularmente no plano económico e social, pelos chineses, que acabaram por ter o papel de substituir uma União Soviética que não tinha recursos, nem dinamismo, nem depois com a Federação Russa, um claro interesse geoestratégico em África, que hoje é diferente do que foi nesse período de transição, e, portanto, isso significou também uma fragilização de uma série de regimes que pretendiam moldar-se diretamente ao regime soviético, ou, em alguns casos, por interposto país, ao regime cubano e, em alguns casos, até ao regime argelino. Portanto, há várias zonas de influência, ou então uma influência que vinha da Líbia, da experiência do Nasser e dos movimentos do Terceiro Mundo. Os chineses é que ocuparam grande parte desse terreno, visto que tinham uma influência forte, já tinham anterior às independências, no caso das colónias portuguesas, tinham em Moçambique, por exemplo, uma influência significativa, não tinham tanta influência nem em Angola, nem na Guiné-Bissau. Portanto, houve muita gente que ficou órfã da experiência soviética e isso, aliás, fragilizou todo o sistema mundial dos partidos comunistas, começar pela Europa, né? Muitos deles praticamente desapareceram. E os que sobram são uma sombra daquilo que tinham sido no passado. Portanto, a queda do muro, que é o primeiro acontecimento, depois o fim do Tratado de União, e, portanto, o fim da União Soviética enquanto entidade federada, que na realidade era em grande parte artificial, mas formalmente era uma união, uma federação. Isso teve consequências a nível mundial, no plano político e no plano geopolítico. A queda da URSS foi considerada por Vladimir Putin como tendo sido a pior catástrofe geopolítica do século XX. 30 anos depois, como é que se poderia olhar para a Rússia hoje em dia?
O Putin alicerçou muito o seu poder apelando ao orgulho nacional daquilo que era uma grande potência, que competia com os Estados Unidos pela hegemonia mundial e que subitamente se tornou numa potência menor, completamente incapaz de concorrer, a começar no plano militar e no plano geopolítico, aos Estados Unidos. E é evidente que para uma população que viveu estes anos todos sobre o mito da grandeza do comunismo, mito esse, aliás, alicerçado em grandes tragédias humanas, não me refiro apenas às tragédias do Gulag e do terror nos anos 30, mas ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que de facto nós temos muitas vezes uma visão errada da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é ganha em grande parte pela União Soviética. Portanto, essas memórias coletivas, Grande Guerra Patriótica, a corrida espacial, que tinha um papel simbólico muito importante e no qual os russos tiveram a primazia, criava um sentimento patriótico que o Putin explorou para dizer que, no fundo, a hegemonia dos Estados Unidos deu-se à fragilidade soviética e isso, do ponto de vista dele, é uma tragédia mundial. Era José Pacheco Pereira, professor universitário, historiador e politólogo português.